do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar. Boa noite, irmãos. Graça e paz sobre todos. Hoje vamos ver o capítulo 12 do Apocalipse. Como de costume, vamos fazer a leitura de todo o capítulo, depois a gente lê de novo, versículo por versículo, fazendo os comentários dentro da revelação, da porção da revelação que Deus der. Amém? Vamos lá então. Capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com sete de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, com eles os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de testemunho que deram, e, mesmo em fase da morte, não amaram a própria vida. Por isto, festejai ao céu, e vossos que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. E foram dados à mulher as duas asas de grande águia,
para que voasse até ao céu, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de trazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam o mandamento, os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém. Esse capítulo, ele nos lembra muito o nascimento de Jesus, quando Maria, grávida, depois recebeu um sinal de Deus para ela e José saírem dali e ir lá para o deserto, e foram para o Egito, geograficamente falando, né? Fugindo da ordem de Herodes, do rei Herodes, que queria matar um menino que ia nascer um rei. Ele ficou com medo de perder o reinado dele, diz a história, né? E diz a Bíblia ali, ele mandou matar todos os meninos da idade de 2 anos para baixo, porque ele disse que ele tinha um rei, né? Ele sabia que ia nascer um rei, mandou matar todo mundo. Então nos parece muito claro isso que tem a ver com aquela história lá. Se a gente for ver lá em Mateus, né, em Lucas, e também fala, os evangelhos ali, né? Essa história, ela é interessante. E ela nos lembra muito esse capítulo 12 do Apocalipse. Vamos abrir Mateus, dar uma lidinha nessa parte. Aqui fala da genealogia de Jesus, Mateus primeiro, o nascimento de Jesus. Vamos lá, isso está no capítulo 1 de Mateus, versículo 18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenaram o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. Capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocados todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disseram-lhe: ide, disse-lhes, Herodes disse para os magos, né? Disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram. Eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra.
sendo por divina advertência prevenidos, em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aqui só por uma informação, estou lendo aqui e o Senhor me trouxe em mente, por que ouro, incenso e mirra entregaram a ele? Ouro representa a majestade, a nobreza, né? Incenso, a oração dos santos, e mirra, né? O que se passava antes do sepultamento para o morto. Então parece reconhecer que ele era rei, incenso, as orações, que ele podia receber as orações, né? Como Deus, só Deus que pode receber orações, e mirra, falando ali, reconhecendo a morte dele, a crucificação dele. Interessante, né? Essas ofertas, ouro, incenso e mirra. Interessante. Isso me ocorreu agora. Desculpa. Seguindo. A fuga para o Egito, versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, geograficamente falando agora, tá? E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. A matança dos inocentes. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. A volta do Egito. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arqueu reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, lá no norte de Israel. Judéia mais ou menos no meio, Galiléia lá no norte. Então ele foi para lá, não foi para Judéia, para a terra dele onde ele nasceu, para Belém, né? E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Ele será chamado Nazareno. E amém. Aqui termina essa história linda do nascimento sobrenatural pelo poder do Espírito Santo de Jesus, quando a Virgem concebeu sem ajuda humana, sem intervenção humana, mas por intervenção única do Espírito Santo, que gerou o próprio Jesus no ventre de Maria. Amém? Amém. Agora, esse capítulo 12, aqui a gente vê isso de uma outra forma, vê isso em forma de profecia. Viu-se o grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, da lua, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Né? Coroa de 12 estrelas. Né? 12 anjos na cabeça. O número das tribos de Israel, talvez, não sei. Né? Uma mulher judia, pode ser, tá bem? Mas é apenas uma referência, né? E que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Foi sofrido, né? Estando grávida, imagina, queriam matar o menino, imagina o sofrimento dela. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças e 7 diademas. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Muito parecida a história, mas aqui estava Satanás. Então tinha um sinal do céu, né, que, de uma mulher grávida e do diabo. 2 sinais do céu, se viu isto. Né? Agora, olha só. Viu-se também outro sinal no céu, versículo 3, quando fala do diabo. Eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. O que é 7 cabeças? Depois, lá na frente, em Apocalipse, vai falar muito desse dragão de 7 cabeças e 10 chifres. O que é cabeça? Governante. O que é chifre?
homem com poder, mas que não tem governo. E na sua cabeça 7 diademas. O que é diadema? Diadema é aquele aparato assim que só reis e rainhas que botam uma diadema assim, né? Não é uma coroa redonda. Diadema é algo assim só, né? Isso é uma vestidura. Quer dizer, pessoas, reis e príncipes. Então tinha aqui, ó, 7 cabeças, 7 governantes, 10 chifres. E nas cabeças, diademas. Então eram 7 reis. Ó, nas 7 cabeças tinha 7 diademas. Só reis e rainhas que vestem. 7 reis e 10 chifres. 10 homens poderosos, com muita influência, mas sem governo. Tá? Olha só. Então, o diabo, como é que o diabo... Então, isso dá para entender, e em outras partes da Bíblia achei que Satanás, a Bíblia diz que ele é o príncipe do mundo. Ou seja, o sistema do mundo é segundo a vontade dele. Mas onde é que ele está no mundo? Onde é que é o escritório dele? Não tem. Então, como é que opera a vontade dele no mundo? Através dos filhos da desobediência. Através, principalmente, dos governantes que não temem a Deus, de homens poderosos que não temem a Deus. É assim que o sistema do mundo foi formado, que é a vontade de Satanás. Através de muitos homens poderosos e governantes que não são tementes a Deus, né? Que exercem, que determinam o sistema, como o mundo vai ser, e o sistema se formou nesse sistema de coisas que é inimigo de Deus. Está aqui. Então agora o diabo aqui representado por essas pessoas. Olha a revelação que está sendo trazida em Apocalipse. Como é que é a atuação do diabo no mundo? Aqui, né, quando a gente leu Mateus, quem é que estava querendo matar o menino? Herodes, um rei. Né? E no Apocalipse, quem é que queria matar? O diabo. Então, como é que o diabo atuou lá no tempo, quando Jesus ia nascer? Através de um rei. Entende como é que o diabo age no mundo? De reis pagãos, governantes pagãos. Né? Ainda tinha outros reis com esse mesmo espírito. E tinha outros 10 homens poderosos com esse mesmo espírito. Amém? Dá para entender? Claro. Tá? Bom, agora olha só. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com seta de ferro, com firmeza, né? Com verdade. Né? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Olha só, nasceu o filho para reger todas as nações, esse filho foi arrebatado para Deus, Deus pegou para ele. Que história linda. Tem gente que se assusta com o livro do Apocalipse, tem gente que tem medo do livro do Apocalipse, acha tudo um horror. Horror para Satanás, seus demônios e os filhos da desobediência. Ele é uma bênção para o céu e para os filhos da obediência, para os queridos. Ele é uma bênção. O livro do Apocalipse é um alento, é um consolo, é uma alegria. Eu amo o livro do Apocalipse. Me sinto consolado quando eu leio isso aqui. Satanás não é nada. Ele tem um certo poder, mas não tem nada sobre soberania. Né? Parece que Deus deixa ele agir, mas ali segurando a coleira. Né? O cavalo assim, vai para cá, vem para cá. Agora sim, agora pode, agora não pode. Né? E, incrível, o mistério. Deus usa isso. Deus usa ele para realizar o propósito dele. Né? Bom, então olha 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Quem é que ganha? Miguel e seus anjos. O céu ganha. Amém? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, o nascimento de Jesus, aquela proteção que Deus fez, isso foi uma vitória do céu. Amém? Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora venho a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Lembra que Jesus falava: é chegado o reino dos céus? Né? Quantas vezes Jesus usou essa expressão, é chegado o reino dos céus? Olha aqui, né, que uma grande voz do céu proclamando: agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Não tem mais acusação, o sangue de Jesus
nos lavou, nos justificou de toda acusação. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de testemunho que deram, e mesmo em fase da morte, não amaram a própria vida. Eis os verdadeiros cristãos, irmãos, aqueles que têm o sangue do Cordeiro. O que o sangue do Cordeiro alcança quem? Os que têm fé, os que creem de verdade. Agora, esses mesmos crentes de verdade, aqui a palavra está dizendo, não é qualquer um. Depois nós vamos ver, não é toda a igreja. Né? Depois a gente, em Apocalipse, isso também explica. Né? É por causa os verdadeiros crentes, aqueles que creram e foram alcançados pelo sangue do Cordeiro, que creram no sacrifício de Jesus na cruz por eles, reconheceram os seus pecados, e por isso o sangue de Jesus alcançou eles, e por causa da palavra de testemunho que deram. Então, os filhos de Deus são testemunhas, eles têm um testemunho de vida e têm palavras de testemunho. São aqueles que creem de verdade. Então, o crente de verdade, ele está sempre proclamando, né? Porque a fé dele, uma coisa mais importante que ele tem na vida é a fé, o Senhor, né? E mesmo em fase da morte, não amaram a própria vida. E a história comprova isto, não é? 12. Por isto, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E a gente pode assistir, né, na terra a grande cólera do diabo, do jeito que está. Né? 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Perseguiu, tentou. O dragão, através de quem? Usando Herodes. Né? E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia para voasse até o deserto, e ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Né? Então, por um tempo, foi dado. Quem é que livrou, então, a mulher e o seu filho? Foi Deus. Foi dado asas de águia. Voou. Então, a serpente arrojou a sua boca, da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Quando ele mandou matar todos os filhos. Né? Esse feito de Herodes mandar matar todos, né, todos os filhos, então aqui está falando em linguagem figurada, né, parece, que arrojou boca atrás da mulher água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Morte. Né? Parece que a terra engoliu os mortos, talvez, não sei, tá? Mas parece, os filhos mortos, a boca, né? A terra, porém, socorreu a mulher, não quis o filho, não pegou. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado. Foi um socorro ali, né? É uma linguagem figurada, meio difícil de entender, mas a gente sabe a história lá de Mateus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, ele não conseguiu matar o filho da mulher, mas ele ficou irado e foi pelejar com quem? Com a igreja, até hoje. Né? E se pôs em pé sobre a areia do mar. A areia do mar sempre, o que significa? Lembra quando falou para Abraão que a sua descendência, né, será incontável que nem a areia do mar? Está falando então dos fiéis, crentes que têm a fé de Abraão. Então ele ficou em pé. Então Satanás ainda aqui na terra, ele está perseguindo a igreja e pisando, né, sobre a igreja, é inimigo da igreja. Né? Por um tempo até ele tem até algumas pequenas vitórias, como mata as testemunhas, etc. Mas Deus está sustentando. Depois nós vamos ver aqui a vitória de Deus, o avivamento da igreja, né, e nós vitoriosos com ele. Amém, irmãos? Por hoje é só. Espero que esse pequeno comentário, essa pequena porção de revelação tenha ajudado os irmãos, trazido esperança, aumentado a fé, aumentado a alegria, né? E nos traga consolo para quando a gente estiver ao redor esse mundo tão difícil, dominado por Satanás,
mas o soberano Senhor é o nosso Deus, né? E o nosso Cristo Jesus. Amém? Não precisa ter medo. Nós estamos muito bem segurados. Amém? Graça e paz sobre todos e Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está.